favor, abram a sua Bíblia no Salmo de número 122. Enquanto você abre, já foi dito, alguns irmãos, creio que não estavam de manhã, já foi dito, eu sou Isaías, terceiro anista do seminário de Belo Horizonte, esposo uma só carne com a Yasmin, minha esposa, pai da Esther, da Raquel, que não aguentaram hoje, brincaram de tarde até, e pai também do Pedro. Já queria deixar aqui meu agradecimento ao Leoni, à Thalita. Muito obrigado por nos ensinar mais sobre a hospitalidade. Obrigado pelas boas conversas e obrigado pelo alimento, que estava bom demais. Muito obrigado, viu? Deus abençoe você, sua família, seus filhos, e que a boa mão do Senhor continue os abençoando e os sustentando. E por meio de vocês, também agradeço a Deus e louvo por essa igreja que calorosamente nos abraçou, né? Do pouco que eu fiquei aqui, fui calorosamente recebido, carinhosamente recebi palavras de encorajamento, né? E isso é muito bom mesmo. Sou filho de pastor, graças a Deus, e estamos aí nessa caminhada, mas pelo menos mais 1 ano e meio, com a graça do eterno Deus, estaremos encerrando essa etapa. E me foi dado o privilégio de poder compartilhar a palavra de manhã, e também agora, à noite. O nosso texto de agora é o Salmo 122. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem, por favor. Diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar. Deus Santo, nós lemos e ouvimos a tua palavra. E nesse momento, ó Pai, com temor e tremor e alegria, reverência, nós queremos pedir que, por meio do teu Santo Espírito, que o Senhor venha abrir nosso entendimento e abrir nossos corações, os olhos dos nossos corações, para que possamos contemplar as maravilhas da tua palavra, da tua lei. E seja este teu servo tão somente boca do Senhor, que somente os teus desígnios, ó Pai, possam fluir através desse púlpito. E esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, e a fazemos no nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Meus irmãos, um grande e consagrado compositor, artista brasileiro, no ano de 1962, 61, 62, passou uma temporada fora do país, gravando seus discos, compondo as suas músicas, e, mais ou menos do meio para o final do ano de 1962, ele retorna ao Brasil. E diz a lenda, ou dizem os relatos, de que enquanto ele estava no avião, sobrevoando e chegando na cidade do Rio de Janeiro, a sua alma foi impactada de tal forma ao ver a sua pátria, ao ver a sua cidade, o Rio de Janeiro, que ele começou a compor uma música que ficou conhecida como o samba do avião. E nesta música, Tom Jobim, ou Antônio Scala Jobim, ele começa a descrever o quanto que o seu retorno à sua cidade foi um motivo de grande regozijo, foi um motivo de grande alegria, foi um motivo de satisfação ele poder estar de volta no seu lugar, com o seu povo, fazendo a coisa que ele mais ama fazer. E de maneira similar, o Salmo 122, meus irmãos, ele expressa a alegria e a emoção do peregrino ao retornar, ou ao ir a Jerusalém, o coração espiritual de Israel. E assim como Tom Jobim se encantava com o Rio de Janeiro, os peregrinos, não somente o salmista, mas todos os peregrinos, eles se regozijavam ao chegar a Jerusalém, a cidade que simbolizava para eles comunhão, adoração e paz. E hoje vamos refletir
sobre o Salmo 122, nós vamos, pela graça de Deus, perceber como que Jerusalém era mais do que apenas um destino geográfico. Se você estava aqui de manhã, nós tivemos um tempo gostoso, onde pudemos ver toda a trajetória histórica de Jerusalém como uma cidade escolhida por Deus para ser sua habitação. E ela representava, de uma forma distinta na Antiga Aliança, a presença de Deus e a unidade do povo de Israel. E assim como Tom Jobim celebrou a sua cidade através de música, o salmista celebra Jerusalém através deste cântico de louvor. Isso revela um profundo significado que a cidade tinha, não só na sua vida, mas na vida de todo o povo de Deus. E mostrar, mais uma vez, de forma enfática, que Jerusalém era o coração espiritual do povo naqueles dias. Bom, o Salmo 122, meus irmãos, de uma forma poética, ele faz parte de um grupo de cânticos que nós chamamos de cânticos de peregrinação, ou cânticos de degraus, cânticos de romagem. E esses cânticos é uma coleção de uma tradição quando os israelitas, pelo menos 3 vezes no ano, eles subiam, né? Jerusalém, geograficamente, estava em um monte, então eles subiam para Jerusalém na ocasião de festas, de celebração, dos sacrifícios, da festa dos tabernáculos, para juntos adorar ao Senhor, para juntos invocarem a presença do Senhor, para juntos expressarem a unidade que eles tinham no Senhor. Uma pesquisadora chamada Adriane Rodrigues, ela comenta que as 3 festas da peregrinação, elas são indicadas no Pentateuco, né, de Gênesis a Deuteronômio. Êxodo, capítulo 23, versículo 14, depois no capítulo 34, e depois Deuteronômio, no 16, são passagens que nos destacam que todo israelita ele devia aparecer diante de Deus 3 vezes ao ano, para a festa dos Pansasmos, para a semana dos tabernáculos e a semana e o dia de Pentecostes. E durante essas peregrinações, meus irmãos, os salmos de romagem, como o 122, eles eram cantados enquanto esses peregrinos viajavam para Jerusalém. Então, do Salmo 120 até o Salmo 130, que são salmos de romagem, vezes ou outra o povo subia juntos cantando e recitando estes salmos. Muito obrigado. E com respeito à forma como esse salmo foi escrito, é um salmo de louvor. É um salmo de louvor, mas é um tanto interessante, porque esse salmo não é propriamente um salmo que louva diretamente o nome do Senhor. Se nós lemos e observarmos atentamente, nós não vamos enxergar pelo menos um louvor direto ao Senhor, ao Deus da aliança. Mas é uma expressão de regozijo, é uma expressão de adoração àquilo que o Senhor revelou em Sião, ou Jerusalém. E junto com o Salmos 46, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, assim como o Salmo 48, 76, 84, 87, eles ressaltam Sião, Jerusalém, como esse lugar central dentro da espiritualidade e da identidade do povo de Deus. E olhando, em último lugar, para fechar nossa introdução, nós podemos observar que esse salmo ele tem a sua, digamos, o seu esqueleto poético bem separadinho, ou bem feitinho e fácil de nós entendermos. Em primeiro lugar, o salmista vai celebrar a sua alegria de subir, de estar na casa do Senhor. Em seguida, ele vai descrever para nós como a cidade de Jerusalém era importante, como ela era o centro de unidade. O salmo, então, vai destacar como as tribos elas subiam para adorar e a presença dos tronos de justiça dentro de Jerusalém. E antes de fazer um chamado para a oração pela paz de Jerusalém, ele vai retornar ao tema principal, que vai ser a ideia, ou vai ser a frase que vai guiar a nossa reflexão de hoje, de que Jerusalém é o coração espiritual e unificador de Israel. Jerusalém é o coração espiritual e unificador de Israel. E eu gostaria de apresentar, refletir com os irmãos essa noite, pelo menos 4 motivos, pelo menos 4 razões
do porquê que Jerusalém tinha esse destaque tão importante dentro da vida espiritual, dentro do culto prestado por Israel naqueles dias. E, em primeiro lugar, gostaria que nós pudéssemos observar o versículo 1, onde o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém tem um lugar central na vida do povo de Deus, porque lá é o local onde estava o tabernáculo. O primeiro grande motivo de Jerusalém ser um lugar tão importante dentro da aliança com Deus, com Israel, naqueles dias, nos dias do reinado de Davi, que é precisamente o contexto aqui, é que lá era o lugar onde estava a casa, ou a arca da aliança. Meus irmãos, quando Davi, que é o autor desse salmo, ele descreve que o peregrino encontra alegria em seu coração, em sua alma, quando o chamam, quando o dizem para ir à casa do Senhor, para ir para Jerusalém, melhor dizendo, é porque lá é onde está a presença do Senhor. Pela manhã nós podemos ver de forma um pouco detalhada de como que Davi, usado por Deus para conquistar Jerusalém da mão dos jebuseus, um dos primeiros atos dele foi levar para lá a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença pactual de Deus. Nosso Deus, ele é onipresente, sabemos e professamos isso. Mas Deus, de uma forma singular, ele habita de forma, que nós chamamos de forma pactual no meio do seu povo, de forma relacional, de forma pacífica. Aquele povo que outrora era inimigo foi reconciliado com ele e goza de uma paz, de um relacionamento tão belo, tão lindo, tão maravilhoso. E essa é a presença que eles experimentavam naqueles dias ao estar em Jerusalém e na tenda do encontro, naquele lugar, desfrutar, obedecer, adorar, expressar o seu amor, expressar a sua comunhão na presença de Deus. Meus irmãos, e logo aqui nós temos uma lição muito importante. Esse é um versículo que acho que é um dos top 5 mais lidos, né? Principalmente nas aberturas de EBD ou dos cultos, porque expressa uma realidade que ela tem que ser presente em nossas vidas. Quem é aquele... Não estou falando que nós todos os dias ou todos os domingos vamos estar 100% dispostos a vir à igreja, ou 100% dispostos a nos reunirmos como congregação do Senhor, mas de uma coisa eu sei, até naqueles dias que nós vamos para a presença do Senhor como corpo, meio na marra, mas que nunca deixa de ser um momento sublime. Nunca, quando a igreja se reúne, é um momento em vão. Sempre ali, a manifestação, ainda que nossos olhos não vejam, ainda que nossos sentidos não percebam, mas sempre o Espírito Santo testifica em nosso coração de que esse lugar, onde está a igreja do Senhor, aqui, existe bênçãos exclusivas, específicas, distintas, que nós não vamos encontrar em nenhum outro lugar. Que nós não vamos encontrar em nenhum outro lugar. Jerusalém era central na vida do povo de Israel, porque é o local onde está o tabernáculo, onde estava a Arca da Aliança, onde era manifestado e simbolizava a presença do Deus do pacto, do Deus da aliança. Em segundo lugar, nós podemos ver que Jerusalém era um coração espiritual do povo de Israel, porque lá era o local da adoração comunitária. Versículos 2 a 4 diz assim: pararam nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. É interessante nós lembrarmos que o propósito primário da igreja, do arraial, da congregação do Senhor, é sempre a adoração. Antes de qualquer coisa, nossa vida é para o louvor da glória de Deus. A igreja foi criada para o louvor da glória de Deus. Até porque quando Jesus, no capítulo 13 de Marcos, quando ele conversa com aquele escriba que pergunta qual é o grande mandamento, o primeiro que vem é
Amarás o teu Deus, Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se resumem a isso. Primeiro, o amor a Deus. E o segundo grande benefício do corpo, da igreja, do povo, é justamente a adoração comunitária. É fato, meus irmãos, que o culto racional, ou o culto, ele é prestado a todo instante. Prestado a todo instante. Mas nós não precisamos, o que eu quero dizer aqui não é que a reunião da igreja ela se torna obsoleta, ou que a reunião da igreja não é importante. Não, não é isso. O que eu quero dizer é que a vida, a peregrinação cristã, que não é fácil, a peregrinação cristã que não é fácil, ela é um culto constante, de adoração, de devoção, de santificação, e que ela envolve tanto a nossa vida no a sós com Deus, tanto quanto a nossa vida comunitária na presença de Deus. Ambos são muito importantes. O culto não está só lá fora e o culto não acaba aqui dentro. O culto é a todo momento. É a todo momento. E aqui o salmista, Davi, ele já descrevendo de forma física que quando eles estão parados junto aos portais, à entrada de Jerusalém, ele vê que é uma cidade que foi construída, uma cidade unida, uma cidade coesa, uma cidade compacta. E é para essa cidade coesa, compacta, segura, é que as tribos do Senhor, que lá no Antigo Testamento era o símbolo da igreja no Antigo Testamento, o símbolo dela são as 12 tribos. Como convém Israel para render graças. E aqui é interessante, meus irmãos, que a nossa tradução, ela nos diz no versículo 4, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel. Essa frase, como convém a Israel, ela pode, e o significado mais assertivo dela é como foi entregue em forma de mandamento para Israel. Não é como convém, assim, se for conveniente para você, suba a Israel. Não, não. É como foi entregue como mandamento. Mandamento. A Torá, o Pentateuco, está explicitamente claro, principalmente no livro de Êxodo, que era obrigação de todo israelita, todo aquele que tinha o seu coração circuncidado, todo aquele que tinha o seu coração entregue na presença do Senhor, subir a Jerusalém para celebrar as 3 festas, para entregar seu sacrifício, oferecer seu holocausto, seu sacrifício ao Senhor. Era um mandamento. Mas aqui está um princípio muito legal, muito alegre, porque quando nós olhamos a carta de 1 João, no capítulo 5, dos versículos 1 a 4, 1 a 5, nós vemos que João vai nos falar sobre algo vital da nossa caminhada cristã. Ele diz que, olha, aqueles que são nascidos de Deus, os mandamentos não são pesados para eles. Aquele que nasceu de Deus, ele não vê os mandamentos de Deus como se fossem pesados. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama que o dele é nascido. Versículo 2. Nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando o amamos e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Isso quer dizer que os mandamentos não são difíceis? Não, não é isso. Não é que os mandamentos de Deus não são difíceis. Não é que não existe uma guerra interna entre o meu velho homem, que está aqui dentro ainda, e o meu novo homem, que foi revestido, como Paulo diz no capítulo 6 de Romanos, ressuscitado com Cristo. O meu velho homem foi crucificado na cruz do Calvário, mas ele ainda está aqui. Lutero até diz que ele achou que o seu velho homem tinha morrido afogado no batismo, mas ele descobriu que ele sabia nadar. Ele descobriu que sabia nadar. Essa é a nossa luta. Então, o que João quer dizer aqui? Quer dizer que nosso deleite está na obediência. O Evangelho não é uma religião moralista, não é uma religião de performance, mas é uma verdade de resposta à irresistível, infalível e maravilhosa graça. É resposta. Por isso, nosso deleite não está na nossa vontade, mas na vontade do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, as tribos, com alegria, deleite,
andavam até Jerusalém, lugar da habitação, a cidade de Davi, a cidade da habitação do nome do Senhor. Em terceiro lugar, Jerusalém é esse coração espiritual e unificado de Israel, porque lá é de onde vem a justiça. Versículo 5 do Salmo 122 diz da seguinte forma: lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Hoje pela manhã nós podemos ver que Jerusalém, ela foi conhecida tanto como a cidade de Davi, né? Que enfatiza, claro que enfatiza aspectos da aliança de Deus com Davi, enfatiza o trono de Davi, mas sobretudo também enfatiza o aspecto político, o aspecto do reino terreno, manifesto. E também vemos que a cidade de Jerusalém é a cidade da habitação. Segundo a Crônica 6,6, diz que o Senhor escolheu Jerusalém como o lugar para ser a habitação do seu nome, e escolheu a Davi para governar e reinar sobre o seu povo. E aqui nós temos um ponto interessante, porque talvez uma primeira leitura, e não está errado pensar assim, numa primeira vista, de que lá era o epicentro político do reinado de Israel, e era de fato. Todas as resoluções, todos os tratados, todas as questões civis, elas estavam sendo determinadas pelo palácio que estava em Jerusalém. Só que além do palácio em Jerusalém, estava também o tabernáculo, que futuramente se tornaria o templo. Então nós podemos olhar para esse versículo entendendo que quando o salmista diz que lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi, isso aqui está apontando para algo que superava a perspectiva e expectativa terrena. Davi foi escolhido rei de Israel por Deus. Saul, se os irmãos lembram muito bem, foi escolhido pelos homens. Foi escolhido pelos homens. Inclusive, Deus, em um diálogo com Samuel, diz que Deus não olha o exterior, mas vê o coração. E aquele que era segundo o coração do Senhor, não era o mais alto, não era o mais forte, não era o mais experiente em guerra, pelo menos naquele momento não era o mais experiente em guerras, mas era aquele que, sobretudo, a despeito das suas falhas, foi um homem que amou o Senhor acima de todas as coisas. Foi um homem que não se contentava em viver a vida distante do Senhor. Foi um homem que tinha o coração ensinável, que quando foi repreendido, se humilhou na presença de Deus e buscou reconciliação com seu Deus. Foi um homem que sofreu as consequências do seu pecado, mas que não renunciou ao nome do Senhor em momento algum. Esse é o rei Davi, um grande homem da história. E ele foi quem ouviu do próprio Senhor de que do trono de Israel a sua descendência não se apartaria. E ele foi o homem que foi escolhido por Deus para ser instrumento para que o Deus da aliança governasse sobre o seu povo. Governasse sobre o seu povo. Era de Jerusalém, de onde vinha a justiça, mas a justiça divina. E o povo de Israel sabia disso, de que o seu rei não era um rei como os outros, mas era um rei, não só Davi, mas como todos os que vieram depois, foram homens que foram escolhidos por Deus para se assentar no trono. E, em último lugar, não é tanto um argumento do porquê Jerusalém era esse símbolo central na vida espiritual de Israel, mas é mais uma consequência disso. Jerusalém era o lugar onde estava o tabernáculo, era o local da adoração comunitária, era o local de onde vinha a justiça, e fechando como consequência de tudo isso, Jerusalém, portanto, era alvo da intercessão, do cuidado de todo o povo de Israel. Versículo 6 do Salmo diz assim, a partir do versículo 6, orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine em paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti.
por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Jerusalém, portanto, é o alvo, pela sua importância, era alvo da intercessão de todo o povo. Pela manhã, em um determinado momento do nosso estudo, nós refletimos o quanto que o povo de Deus, em todos os atos da história, desde a queda, lá de nossos pais, Adão e Eva, até hoje, não só o povo, mas como toda a natureza geme e anseia pelo grande dia, quando o lado está descendo para os seus, Jesus voltar. E com o ressoar das trombetas, a igreja subirá aos céus com o seu cabeça, o seu rei Jesus. E quando enfim chegar o dia, nós eternamente estaremos com o nosso Senhor. Meus irmãos, a nossa vida seria completamente vã se nós não tivéssemos essa certeza. Às vezes eu converso com a minha esposa diante de notícias, né? Desse mundo que jaz no maligno. E às vezes eu penso, meu Deus, como que seria a minha existência se eu não tivesse certeza de que eu tenho um amanhã com Cristo? Como que seria a minha vida se eu não tivesse certeza que eu tenho um amanhã com Jesus? Aqui ou na glória? Das duas, uma. Das duas, uma. Ou nosso amanhã vai ser mais um amanhã com Deus aqui, ou vai ser lá na glória. Eu sei disso. Eu sei disso. O povo de Israel, nesse período, ou nesse contexto desse salmo, naqueles dias, eles entendendo a importância daquele lugar, eles sabiam que se houvesse paz em Jerusalém, todo Israel gozaria dessa paz. Eles sabiam que se tivesse paz dentro dos muros de Jerusalém, todo o reino de Israel teria paz. Se houvesse paz dentro do palácio de Jerusalém, do tabernáculo, todo Israel experimentaria, não só Israel, mas o mundo. As nações viriam olhar e ver quanto o Senhor é. Venham e vejam quanto o Senhor é bom. Olhem para nós, olhem para o povo da aliança e vejam o quanto o Senhor é bom. Experimentem conosco dessa mesma graça. A paz e a prosperidade em Jerusalém significava a paz e a prosperidade de todo Israel. Porque lá era o centro, ou lá era o símbolo de onde fluíam essas bênçãos espirituais e materiais para todo o povo. Por amor dos meus irmãos, por amor dos meus irmãos em Cristo, por amor dos meus compatriotas, não no sentido somente de sangue, mas aqueles que são pela fé unidos a Deus, eu peço, haja paz em ti, Jerusalém. Por amor da casa do Senhor, buscarei o teu bem. Davi ansiava pela paz, e sabemos que Davi foi um dos homens que mais experimentavam perseguições, injustas, muitas delas. Também enfrentou perseguição como consequência da sua negligência com seus filhos, quando Absalão o usurpou. E os irmãos, se já o leram, já ouviram algum estudo dessa narrativa, todo o reino de Israel estremeceu diante da revolta de Absalão, porque houve guerra, houve discórdia em Jerusalém, e toda a nação sofreu com aquilo. E por vezes ou outra, Jerusalém enfrentou cercos, guerras, perseguições externas, discordâncias internas, e no final das contas, Jerusalém acabou sendo invadida, saqueada. O glorioso templo que o filho do rei Davi, o rei Salomão, construiu, foi saqueado. Os utensílios usados em todas as cerimônias foram roubados, levados por Nabucodonosor, como conta a narrativa dos profetas. E a tão gloriosa cidade de Jerusalém, pelo menos para os olhos humanos, parece que passou. Mas os planos de Deus nunca foram frustrados. Porque o que Jerusalém representava lá na igreja do Antigo Testamento
foi manifesto diante de todo Israel, e foi manifesto nela, 800 anos depois de escrito esse salmo, mais ou menos 800 anos depois que esse salmo foi escrito, na mesma Jerusalém, aquele descendente prometido, lá de Eva, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele descendente prometido, e que o pai de Noé tinha esperança, porque ele sabia que essa terra foi entregue à sua vaidade, aquele descendente prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó, aquele descendente prometido a todo o povo de Deus, o verdadeiro e perpétuo rei de Israel, ele entrou em Jerusalém. E ele voluntariamente deu seu sangue na cruz do Calvário. E ele pegou todas essas bênçãos que nós podemos ver no Salmo 122 e aplicou em todos aqueles que, pela fé, se aproximam com sinceridade do coração dele e o reconhecem como seu Senhor e Salvador. Até porque, como já vimos de manhã, ele é a palavra que tabernaculou, habitou ali a ideia de uma tenda que se abriu em Israel. E a presença de Deus foi manifesta de uma forma como jamais foi visto na história. Nem aquela nuvem que se ergueu sobre o templo na consagração do templo de Salomão não chegou aos pés daquilo que foi revelado em Cristo Jesus, quando ele andou, foi visto, foi tocado, foi ouvido nessa terra. Ele é a expressão exata do ser de Deus, e nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Aquilo que Jerusalém representou de forma gloriosa naqueles dias do rei Davi e por muitos anos em Israel, hoje nós podemos ver cumprido, experimentar isso também na pessoa de Cristo. Embora nós o vemos somente com os olhos da fé, um dia o veremos face a face. Vamos ver. Um dia o veremos. Contemplando ele com os olhos da fé, nós já experimentamos dos mesmos benefícios que nossos irmãos lá do passado experimentaram em Jerusalém. Nós estamos experimentando isso agora. Jerusalém, como era o local da adoração comunitária, onde as tribos, a igreja se convergia, hoje nós podemos ver essa reunião acontecendo sobre toda a terra, porque já é chegado o reino de Deus. Cristo inaugurou o seu reino, e como ele disse para aquela mulher em Samaria, sentada ao poço, uma mulher que tinha sede, mas não era sede de uma água qualquer, era sede de água viva. Ele virou e disse: mulher, não é nem aqui, em Samaria, nem em Jerusalém, mas o Pai chegou, já vem a hora e já chegou, onde o Pai procura aqueles adoradores que o adoraram em espírito e em verdade. E aqui está a igreja de Cristo, o adorando em espírito e em verdade. E em verdade. Aquilo que Jerusalém experimentava de forma geográfica, de forma pontual, em Cristo se espalhou por toda a terra. O reino de Deus está avançando, meus irmãos, sobre toda a terra. Pela fé, não é um reino de poder político, não é um reino de poder militar, mas é um reino de poder que vem do Espírito Santo de Deus. Jerusalém é o local de onde vinha a justiça. E não tem símbolo maior de justiça do que a cruz, onde nela Jesus, como inocente, entregou a sua vida, pagando a dívida, o débito dos seus eleitos, daquele que o Pai entregou em suas mãos, do passado, do presente, do futuro. A justiça de Deus se manifestou de forma perpétua e eterna em Jesus Cristo. Todos os anos eles subiam a Jerusalém para sacrificar um cordeiro, mas Jesus adentrou o Santo dos Santos de uma vez por todas e rompeu o véu que nos separava do Pai. E agora nós temos paz. A tão sonhada paz que Davi, Salomão, reis, profetas, juízes, patriarcas,
experimentaram em certa medida. Mas hoje podemos ver ela totalmente clara, específica, naquele que o profeta Isaías diz que é o príncipe da paz. O príncipe da paz. Uma paz circunstancial? Às vezes sim, né? Às vezes temos a paz das circunstâncias. Mas e quando não temos a circunstância a nosso favor? Temos paz também, véio. Nós temos uma paz com o Rei do Universo. Nós temos uma paz com aquele que é dono de todas as coisas. Nós somos reconciliados em Jesus Cristo com Deus. E Ele nos vê, lavados pelo sangue do Cordeiro, justificados, como adotados, separados, como seu povo, sua igreja, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Meus irmãos, essa é a nossa alegria. Aquela mesma alegria que eles tinham em ir à casa do Senhor, nós temos ainda hoje. Porque por meio de Cristo, toda a terra, aonde está reunido o povo de Deus, ali está a habitação do Senhor. Toda a terra. Não estou dizendo que Jerusalém hoje não significa nada. Não, não é isso. Absolutamente não. Absolutamente não. Mas que todos os seus benefícios foram entregues por Jesus ao seu povo agora nessa nova aliança. E que nós possamos, irmãos, desfrutar dessa alegria, como fazemos agora, louvando, cantando, bendizendo, confessando nossos pecados, se alegrando no perdão e na alegria da salvação que temos no Senhor Jesus. Que possamos observar que a nossa comunhão, ela é deleitosa, mas também é um mandamento. A comunhão do povo de Deus, ela é deleitosa, e é um mandamento. E como o 1 João diz, isso não é pesado, isso é prazeroso. Nascemos para isso, nascemos para ser um só corpo em Jesus Cristo. E que também possamos entender que a paz que eles desejaram para Jerusalém naqueles dias, ela se manifesta no meio da igreja de Cristo. Assim como o salmista desejava que houvesse paz dentro de Jerusalém, que nós possamos promover, desejar, experimentar da paz que temos em Cristo com Deus e uns para com os outros. E que o Deus possa nos abençoar, que Ele possa nos conduzir com alegria e deleite na sua santa presença, porque nele nós temos todas as bênçãos das regiões celestiais, como diz Efésios capítulo 1. Deus, nós queremos te bendizer, nós queremos te exaltar, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor é o guarda de Israel, o Senhor é aquele que protege e conduz o teu povo durante toda a história. Obrigado, porque pela fé em Cristo Jesus, nós somos parte dessa nação santa, que ao longo da história não pôde ser eliminada, que ao longo da história não pôde ser exterminada, mas prevaleceu pela tua graça. E obrigado porque em nenhum momento da história o Senhor privou o seu povo da sua presença pactual. Obrigado porque em nenhum momento da história o seu povo foi órfão, mas o seu povo esteve sempre diante de ti, ó Pai, preservado por ti, unidos em ti, adorando juntos somente a ti e experimentando da paz e da justiça que só se encontra em ti, Deus. Obrigado, Deus. Nós te celebramos, te adoramos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.